último boletim do Ministério da Saúde revela que 30% das 545 pessoas com febre amarela no país morreram, ou seja, 164 mortes, que segundo os médicos aconteceram porque a doença atinge todo o organismo de forma rápida. É importante ressaltar que 80% dos casos da febre amarela são considerados leves ou moderados. E nos casos graves, existe a possibilidade de transplante de fígado. Hospital das Clínicas de São Paulo, maior conjunto hospitalar da América Latina. Nos últimos 2 meses, 19 pacientes chegaram aqui com indicação de transplantes de fígado por causa da febre amarela. 13 vieram a óbito antes mesmo do transplante. Um se recuperou sem nenhuma intervenção e os demais foram transplantados. Vinícius é um dos médicos que acompanham os procedimentos. Foram transplantados 5 pacientes, dos quais 3 estão vivos. Um deles já em casa e os outros 2 em melhora, ainda em regime de terapia intensiva, mas em franca melhora. 20% dos leitos de UTI do HC foram reservados a pacientes com febre amarela em estado grave. Eles têm prioridade máxima na fila de transplantes. Porque a febre amarela, ela pode afetar o fígado de uma forma irreversível. Só um transplante de fígado nessa situação poderia recobrar a saúde do paciente nesse momento. Uma das pacientes transplantadas foi a engenheira civil Gabriela dos Santos, de 27 anos. Ela teve alta no começo do mês. Tendo em vista que todas essas pessoas iriam morrer, não fosse disponibilizar esse tratamento. Então, salvar 6 ou 7 vidas em cada 10 parece bastante significativo e bastante recompensador. Para realizar transplantes de fígado em casos de hepatites fulminantes provocadas por febre amarela, o Ministério da Saúde criou uma rede referenciada de hospitais, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas de São Paulo. É neste andar onde tudo acontece e esta ala aqui é onde ficam os pacientes após o transplante. A enfermaria é uma espécie de ala da esperança. O paciente que sobreviveu até aqui ganha forças para continuar lutando pela vida diante de uma doença tão letal. Tudo tranquilo? Oi, doutor. Tá melhor? Bem? Pelo menos 11 hospitais referência podem realizar transplantes de fígado em casos graves de febre amarela. 7 no estado de São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e outros 2 em Minas Gerais. Do ponto de vista técnico, o transplante de fígado, tanto para o caso de febre amarela quanto a outras enfermidades, é parecido, o que permitiria expandir esse tipo de procedimento para todo o país. Se definitivamente for uma terapêutica por transplante, aí sim se expandir para as diversas regiões que precisem disso. Mas nesse momento eu acho que ainda não, porque ainda é uma fase que exige muito estudo. É um terreno onde nós já sabemos como nos portar. A diferença ficou por conta de ser essa a novidade, a causa da hepatite aguda grave ser a febre amarela. Em relação à possibilidade de expandir os transplantes de fígado nos casos de febre amarela para todo o país, nós procuramos o Ministério da Saúde, mas a pasta não respondeu aos nossos questionamentos.